Eu peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos dar sequência à série de mensagens que estamos fazendo em toda esta epístola. Hoje estaremos lendo os versos 19 ao verso 24. A palavra de Deus diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos. Pai bendito, aqui na tua presença, pelos méritos exclusivos do que Jesus fez naquela cruz por nós, nós ousadamente nos dirigimos a ti em oração, para te rogar, ó Deus, que nos abençoe neste momento, dando-nos edificação na tua palavra, e que por ela sejamos, ó Deus, cheios de amor por ti e cheios de amor uns pelos outros, pois este é o mandamento do Senhor para nós. Oramos por isto, agradecidos por estarmos reunidos na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez, uma mulher estava dirigindo o seu carro numa avenida bem movimentada e, de repente, o carro parou. Uma situação que deixa qualquer pessoa, num momento desse, bastante assustada, apavorada, insegura. Então, ela estava tentando ligar o seu carro, não passaram 2 minutos e o motorista que estava atrás começou a buzinar. E ele foi insistente em buzinar. Aquela mulher, então, deixou o seu carro, foi até aquele motorista e disse: olha, se você puder descer do seu carro e me ajudar a ligar o carro, eu ficaria muito agradecida, porque ele está com um problema e eu não estou conseguindo ligar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui no seu carro buzinando e te atormentando, como você está fazendo comigo. Situações como essa são triviais no nosso dia a dia, mas revelam aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O apóstolo Paulo também disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, nos quais os homens serão egoístas e desafeiçoados, ou seja, sem afetos e antissociais. Ele diz isso em 2 Timóteo capítulo 3, versos 2 ao verso 3. Contudo, todas essas descrições que nós encontramos aqui nas palavras de Jesus e também nas palavras do apóstolo Paulo, elas descrevem aqueles que estão no mundo, ou seja, aqueles que não temem a Deus e desprezam a sua palavra. Quanto ao seu povo, que somos nós, a igreja, o amor fraternal entre os crentes deve crescer e aumentar mais e mais. Sobre isso, Jesus disse em João capítulo 13, verso 35, texto que lemos há pouco: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o apóstolo Paulo também, numa contramão daquilo que ele estava descrevendo sobre aqueles que não temem a Deus, para com a igreja ele disse: Vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9. E esta é uma das ênfases principais do apóstolo João nesta sua primeira epístola. Ele disse no capítulo 3, verso 11, você pode conferir aí, está fácil a localização. Ele diz no verso 11, que nos amemos uns aos outros. Essa é uma das ênfases que ele dá nesta epístola, nos ensinando a reconhecer o outro na perspectiva de Deus, como aquele por quem Cristo veio, se humilhou e morreu, visto que o amor é um dos resultados da verdadeira comunhão com Deus, o testemunho de que andamos na luz e não mais nas trevas, como ele descreveu no capítulo 2, versos 9 ao verso 11. Aqueles que amam o seu irmão, eles estão andando na luz, ou seja, eles estão verdadeiramente andando em conformidade com a comunhão com Deus.
porque a nossa comunhão com Deus determina o modo como nós tratamos os nossos irmãos. De acordo com o contexto desta passagem, os falsos mestres, eles estavam relativizando o pecado e seus efeitos, enfraquecendo assim as convicções na obra expiatória de Jesus Cristo. João está tratando isso basicamente do verso 5 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 26. Está tratando diretamente os efeitos dos falsos ensinos que tinham entrado dentro da igreja, enfraquecendo primeiramente a comunhão com Deus e agora estava afetando os relacionamentos dentro da igreja. Como alguns cristãos estariam dando atenção a estes ensinos, sua comunhão com Deus se enfraqueceu e dúvidas sobre a salvação passaram a perturbar os seus próprios corações, porque a confiança sobre quem é Jesus e o que Ele fez por nós é o fundamento da nossa salvação. Tira-se os fundamentos, todas as outras doutrinas passam a sofrer com as dúvidas. E era exatamente esta a experiência daquela igreja naqueles dias. Por esse motivo, um dos objetivos de 1 João foi o de transmitir confiança na vida eterna que Ele mesmo nos garantiu. Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 5, verso 13, você vai ler comigo o que diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João escreveu, portanto, essa epístola com a finalidade de transmitir essa confiança na obra expiatória de Jesus Cristo, baseados no mandamento central em todas as Escrituras, conforme lemos aqui no verso 23 da nossa passagem. Que João está centralizando toda a sua mensagem aqui no verso 23, quando ele resume que o mandamento de Deus envolve amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É nesse sentido que ele explicou, a partir dos versos anteriores, versos 11 até o verso 18, texto da nossa última mensagem, o que o amor não é. O amor não é ciúme nem inveja, conforme ele descreve nos versos 11 e no verso 12. Essa doença chamada inveja e também ciúme, que estão exemplificados na experiência de Caim, que matou o seu irmão por causa de ódio, versos 13 ao verso 15 aqui do capítulo 3. O ódio, ele mata primeiramente o outro no coração, e isso se reflete no modo como as pessoas tratam uns com os outros. Então, primeiramente, João descreve o que o amor não é: ciúme, inveja, movidos por ódio, para depois afirmar para nós, nos versos 17 e do verso 16 ao verso 18, o que é o amor. O amor é uma abnegação, e ele exemplifica essa abnegação mostrando o testemunho de Jesus Cristo. Ele deu, diz o texto, a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Ele se entregou-se naquela cruz, derramando o seu sangue a favor de mim e de você. E assim João está exemplificando de uma maneira excelente o que é o amor, levando-nos a refletir aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E também João, a partir deste princípio, descreve que o amor, ele envolve atos concretos. Não é apenas uma afeição, não é apenas um sentimento, não é apenas uma disposição de sentir pena por aqueles que estão sofrendo. João descreve nos versos 17 e 18 que o amor envolve atos concretos, como ele mesmo diz no verso 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A partir daqui, versos 19 ao verso 24, João aponta para nós 4 vantagens que envolvem a experiência de amarmos os nossos irmãos, motivados pela confiança de que herdamos de fato a salvação em Jesus Cristo. Ele faz uma introdução no verso 19, depois no verso 20 ele mostra que o julgamento de Deus para conosco é um julgamento com misericórdia. No verso 21 ele revela a confiança que temos por isso diante de Deus. No verso 22, uma das vantagens de quando amamos os nossos irmãos é que Ele ouve e atende às nossas orações, e ele termina no verso 23 ao verso 24, mostrando a 4ª vantagem, o 4º benefício, a 4ª bênção que recebemos por andarmos em conformidade com este mandamento. É a comunhão que nós podemos experimentar com Deus e a comunhão que experimentamos da parte de Deus também para conosco. Vamos voltar os nossos olhos para o que diz o verso 19, onde ele introduz esse assunto para nós com essas palavras.
E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Esse verso é a continuação e também a aplicação daquilo que ele está dizendo no verso 18. Ele começa dizendo, e nisto, ou seja, ele relaciona o que ele disse antes com aquilo que ele está dizendo agora. E o que ele está dizendo agora? Que o amor de fato e de verdade, é pelo amor de fato e de verdade que obtemos a evidência de que andamos na verdade, de que estamos na verdade, ou seja, de que estamos de fato na comunhão com o Senhor. Ninguém pode afirmar conhecer a verdade enquanto odeia o seu irmão. No entanto, aquele que ama prova por identificação com Cristo que de fato ele está na verdade. Nós lemos no verso 6 do capítulo 2, que aquele que diz permanecer nele, que está em comunhão com ele, que está relacionado com ele, que está em comunhão com ele, este deve também andar assim como Jesus andou. Este é o primeiro efeito ou evidência de que de fato estamos na comunhão com o Senhor, quando amamos os nossos irmãos. Não mantemos a nossa salvação amando as pessoas. Isso precisa ficar bastante claro para nós. Mas João deixa bem claro que, embora não sejamos capazes de manter a nossa salvação por atos ou por obras de amor para com o próximo, nós, por outro lado, experimentamos a confiança a partir de 4 vantagens que Deus oferece, as quais tranquilizam o nosso coração diante dele. E a primeira vantagem está declarada no verso 20, quando ele diz o seguinte: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja bem, o exemplo de Cristo, registrado no verso 16, que ele nos amou, dando a sua vida a favor de todos nós, estabeleceu um padrão tão alto de exigência sobre o crente, quanto ao mandamento de amar os seus irmãos na fé, que ele pode se sentir profundamente fracassado em diversas situações. Veja o que diz o verso 16. Verso 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Veja o padrão que João estabelece aqui. O modo como Cristo nos amou, entregando-se a nosso favor, é o padrão estabelecido para que nós amemos os nossos irmãos. Agora, isto pode nos dar aquela sensação de fracasso, porque uma coisa é quando eu comparo a minha vida com a vida do meu irmão que está ali, quando eu comparo a minha igreja com a igreja que está ali na esquina. Isso é fácil para todos nós. Nós escolhemos aqueles que estão numa condição mais fragilizada do que nós para afirmarmos para nós mesmos que estamos muito bem. Mas o desafio bíblico não é nós nos compararmos, mas é comparar a nossa vida e os nossos atos com o Senhor Jesus. E quando nós fazemos esse exercício bíblico, cristão, legítimo e verdadeiro, nós podemos nos sentir acusados, porque nenhum de nós está no mesmo padrão do Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido aqui que João nos lembra de que Deus nos julga e nos justifica por causa de Cristo. Não por causa das nossas obras, mas por causa de Jesus Cristo, pois considera o que nestes momentos o nosso coração ignora. Quando nós nos sentimos acusados pelo nosso próprio coração, porque não conseguimos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Neste momento, o julgamento de Deus a favor de nós que estamos lutando e nos esforçando para cumprir este mandamento, o julgamento de Deus a nosso favor é misericordioso, porque Ele considera que só Jesus pode de fato satisfazer a reta justiça de Deus. Então, quando o nosso coração não considera isso, Deus considera, e isso deve tranquilizar o meu coração e também o seu coração. Isso nos faz lembrar aqui da experiência de Pedro, que amava o Senhor, mas não conseguiu manter o seu amor constante. Jesus, no entanto, o acolheu e o fez afirmar o seu amor por ele por 3 vezes. Por 3 vezes, o Senhor Jesus induziu o apóstolo Pedro a confirmar, a afirmar, a declarar, a confessar o seu amor por ele. Ele disse, na 3ª vez, Jesus perguntou: tu me amas? A resposta de Pedro foi: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Embora a nossa consciência seja um instrumento dado por Deus para nos ajudar a discernir todas as coisas, a nossa consciência ela não é infalível, ela é falível. Se a nossa consciência nos acusa, a probabilidade é que Deus, o juiz onisciente, que sabe todas as coisas, confirme essa sentença. Mas ela também, a nossa consciência, pode nos prender a um estado de culpa anticristã, aquela culpa que não passa, que nós pecamos, que nós falhamos, que nós ofendemos, nós buscamos o perdão, mas ainda assim, mesmo recebendo a declaração e a disposição do ofendido de nos perdoar, podemos nos prender a este estado de culpa, que eu julgo ser uma culpa anticristã, porque os nossos pecados foram expiados por Jesus Cristo. E o fato de Jesus ter satisfeito a reta justiça em nosso lugar, deve produzir nos nossos corações esta confiança. Isso deve tranquilizar o nosso coração, diz o apóstolo João aqui nessa passagem. Neste caso, João nos assegura duas coisas. Primeiro, Deus é maior do que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. Assim como Pedro disse: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. E mesmo amando a Deus, e mesmo amando os nossos irmãos, nós fracassaremos em muitas ocasiões. E neste momento, nós temos um recurso. Nesse momento que estamos tentando acertar, nos esforçando para cumprir o mandamento de Deus, nós temos um caminho excelente a percorrer, que é o caminho que aponta para o Senhor Jesus e para a satisfação da justiça de Deus que Ele cumpriu no nosso lugar. E isso deve tranquilizar o nosso coração. E Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que mesmo no esforço para cumprir este mandamento, nós poderemos falhar e nós falharemos. Segunda coisa que João nos assegura aqui é que a nossa segurança não está baseada em sentimentos, mas na confiança. Nossa relação com Deus está baseada nesta confiança. Diz João no verso 20: certamente, e porque Deus conhece todas as coisas, nós confiamos nele, nós confiamos em Deus, não nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são inconstantes. Diz o profeta Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Tem hora que nós queremos aquilo que Deus não permite para nós. E tem hora que nós não queremos aquilo que Deus quer para nós. E nós vivemos numa constante inconstância. Mas quando o nosso coração nos acusar injustamente, precisamos ter essa confiança de que o julgamento de Deus a nosso favor é misericordioso. Em segundo lugar, segundo benefício, uma bênção que Deus dá e oferece para nós e que deve tranquilizar o nosso coração, está declarado aí no verso 21, que diz: amados, se o coração não nos acusar, agora ele inverte, temos confiança diante de Deus. Uma vez que o nosso coração acusador é silenciado pelo julgamento de Deus, devemos descansar no fato de que Ele conhece todas as coisas e, portanto, mantém os seus cuidados por nós invioláveis. Glória a Deus por isso. Isso faz surgir uma nova confiança diante de Deus. A palavra confiança aqui, que significa ousadia. E esta palavra, embora na língua portuguesa pareça ser um verbo, aqui no nosso texto, na língua grega, é na verdade um substantivo. A ideia é de alguém que está caindo e agarra a um objeto, se segura nesse objeto, porque esse objeto é o que pode lhe dar confiança. Essa é a ideia que João está transmitindo para nós através dessa palavra. Temos diante de Deus confiança, porque nós nos agarramos à obra de Jesus, as convicções daquilo que Deus fez em nosso favor por meio do seu Filho. E então isto nos dá esta confiança, essa segurança. Estamos agarrados nisso, presos nisso. Isso deve eliminar aquela timidez, aquele medo ou insegurança para falarmos, confessarmos a nossa fé e agirmos em conformidade com ela. Nós temos esta confiança. É sabido de todos nós que quando nós cometemos um pecado e a nossa consciência nos acusa, nós nos sentimos desencorajados, desanimados demasiadamente.
E João está aqui transmitindo essa confiança, para que eu e você olhemos para aquilo que Cristo fez por nós e tenhamos confiança diante de Deus para afirmarmos a nossa fé e mantermos firmes os nossos passos no caminho que Ele estabeleceu para cada um de nós. A última vez que João usou este substantivo foi no capítulo 2, verso 28, que ele diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João usou aqui este substantivo para se referir ao objeto ou objetivo de nós não nos envergonharmos na vinda de Cristo. Siga em frente, persevere, continue no caminho, não confiados nos sentimentos do seu coração, mas confiados naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Este texto, entretanto, não deve ser usado para justificar aquela confiança direcionada para o lugar errado, direcionada para aquilo que a palavra de Deus condena, visto que muitos colocam a sua confiança nas falsas religiões e a sua consciência não os acusa. Essa passagem não pode ser usada para esta finalidade. Então, além do julgamento misericordioso de Deus e esse julgamento que produz essa confiança diante do Senhor, João passa agora para a terceira vantagem que experimentamos por praticarmos, por atendermos o mandamento de amarmos os nossos irmãos. No verso 22, ele vai exemplificar para nós, ele vai ensinar a nós, vai nos lembrar que por causa desse restabelecimento de comunhão com Deus e com os nossos irmãos, Deus ouve e atende às nossas orações. Ele diz no verso 22, veja, ele está dando uma sequência de informações. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e porque também fazemos diante dele o que lhe é agradável. Um coração absolvido de culpa e cheio de confiança diante de Deus, conduz o crente a buscar a Deus pela oração respostas para as suas necessidades. Nós, ousadamente, nos dirigimos a Deus em oração e fazemos pedidos considerando a nossa necessidade de santificação, de correção dos nossos valores, aquela coragem que precisamos ter para afirmarmos a nossa fé diante daqueles que escarnecem dela, aquela ousada decisão a ser tomada com base no modelo que o Senhor Jesus nos dá pelo seu testemunho. Então, esta ousadia também nos dá essa confiança de que nós nos dirigimos a Deus e que Ele ouve as nossas orações. É importante que todos nós tenhamos esta confiança de que por causa de Cristo, não por causa de nós, não por causa daquilo que fazemos, mas por causa de Cristo, precisamos ter essa confiança de que Ele ouve as nossas orações e podemos sim orar, podemos sim nos dirigir a Ele em oração, porque Ele ouve as nossas orações e Ele responde às nossas orações. E as duas condições que João declara aqui são estas. Primeiro, porque guardamos os seus mandamentos. Tem um teólogo da Assembleia de Deus, muito famoso da Assembleia de Deus, já falecido, de herança judaica. Seus livros são bastante conhecidos no Brasil, chamado Meyer Pilleman. Em um dos seus livros ele diz que, a respeito do conhecimento de Deus, ele diz que porque não conseguimos abraçar o mundo, se referindo ao pleno conhecimento de Deus, porque não conseguimos abraçar o mundo, não significa que não podemos tocar no mundo. O que Meyer Pilleman está dizendo no seu livro é que porque nós não conseguimos o máximo, não significa que não podemos o mínimo. E é exatamente esse raciocínio de João aqui na palavra de Deus. Ele mostra o máximo no verso 16, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, para depois apontar no verso seguinte, no verso 17, o mínimo que nós podemos fazer, e isso sim nós podemos fazer. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Porque eu não posso o máximo, não significa que eu não posso o mínimo. E o mínimo que se espera de um verdadeiro cristão é que ele observe os mandamentos de Deus e se esforce por atendê-los, considerando que naquilo que ele não conseguir atender, a justificação de Deus
sempre pelo mérito de Jesus Cristo, que por ele morreu naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. Quando conhecemos e obedecemos a sua palavra, nos tornamos mais propensos a orar de acordo com a sua vontade. Nós não vamos orar pedindo a Deus para que o Paulo Gustavo, humorista brasileiro, morra. Já praticamente há um mês, ou um pouco mais de um mês, que ele está internado na UTI. E hoje fui surpreendido com uma notícia de alguém que estava orando, pedindo a Deus para que ele morresse. Isso é de uma crueldade que não compete a nós cristãos. Precisamos orar para que não somente Paulo Gustavo, mas todos os nossos compatriotas, os nossos patrícios, os nossos cidadãos brasileiros experimentem da graça de Deus neste momento e sejam libertos dessa doença, experimentem das misericórdias de Deus. Nós oramos pelas nossas autoridades, precisamos orar por todos os homens, pedindo a Deus livramento nesses dias que são maus, e que o Paulo Gustavo, recuperado, liberto dessa doença, conheça o Senhor Jesus Cristo, confesse-o com sua boca, com a sua língua, que Ele é o Senhor, e ande nos seus caminhos. É isso que nós precisamos orar. É isso que precisamos orar. O verbo guardar aqui significa observar, e ilustra a experiência daquela pessoa que está olhando para um relógio atentamente, esperando o momento para agir. Você faz uma agenda, marca um horário, você fica o tempo todo olhando no relógio. Deu o horário, é hora de agir. Isso significa, esse é o significado, a ideia que transmite aqui a palavra guardar, o verbo guardar, terel em grego. Os mandamentos sobre os quais João está aqui se referindo são os ensinos de Jesus e o dever de amarmos a Deus e ao próximo. Jesus mesmo ensinou que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Ora, não compete a nós incitarmos o ódio e, através da nossa vida, tentarmos influenciar as pessoas para que Deus interrompa a vida de Paulo Gustavo, quando deveríamos orar para que ele seja liberto dessa doença, assim como tantos outros brasileiros que neste momento estão padecendo essa enfermidade, para que, libertos dessa enfermidade, conheçam o Senhor Jesus e um dia possam estar juntamente conosco na presença de Deus por toda a eternidade. Este é o mandamento do Senhor, que ele se refere aqui no verso 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E este mandamento de amar o próximo, ele traduz aqui a comunhão com Deus em uma operante comunhão com os nossos irmãos. João nos ensina que a nossa vida de oração não pode ser divorciada do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Isso é evidente em duas passagens bíblicas, pelo menos. Uma, Mateus capítulo 5, versos 23 ao verso 25. Você chega diante do altar com a sua oferta e ali você se lembra que o seu irmão tem algo contra você. Diz a instrução de Jesus que você deve deixar perante o altar a sua oferta, ir lá, reconciliar com o seu irmão, depois vir fazer a sua oferta. Porque quando você entra numa relação de litígio com o seu irmão e você passa a odiá-lo, você pensa que está adorando a Deus, mas o que você está produzindo é falsa religiosidade. A verdadeira religião é aquela que traduz uma devoção sincera e verdadeira com Deus em um relacionamento que cumpre o mandamento de amar o próximo. Então, Jesus ensina que diante do altar, você se lembrando que a sua relação com seu irmão está rompida, está quebrada, você deve buscar a reconciliação com ele. O apóstolo Pedro nos lembra sobre isso também em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, quando ele diz que o homem que trata de uma maneira indigna a sua esposa, ele ora, mas as suas orações são interrompidas. Ora, a oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus, e a nossa comunicação com Deus, ela fica obstruída, porque nós tratamos a nossa esposa de uma maneira que ela não merece. Ela deve ser tratada com dignidade, ela deve ser tratada com respeito, ela deve ser tratada como a pessoa mais importante, o vaso mais frágil que nós temos a responsabilidade de cuidar. E quando isso não é atendido,
Não pense o homem que as suas orações estão chegando à presença de Deus. Não que Deus não esteja ouvindo, mas que Deus ele se recusa a recompensar a indisciplina, a recompensar o pecado, a recompensar aquele que insiste em violar o mandamento de amar o próximo, inclusive a sua própria esposa. Segunda condição que ele estabelece aqui é de fazermos diante dele aquilo que lhe é agradável. Se uma criança desobedece a seu pai, ela o desagrada. Nós, pais, sabemos muito bem disso. A única maneira de agradar ao pai é o obedecendo. A obediência é que agrada o nosso coração como pai e também como mãe. O mesmo é verdade para a nossa relação com Deus. Se queremos agradar a Deus, devemos obedecer a Deus pelo exercício da fé, porque sem fé, diz o autor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Jesus disse em João capítulo 15, verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja, se as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês podem pedir e Ele vai atender. Não é porque eu quero, mas porque a resposta de Deus está em conformidade com o mandamento de Deus. De modo que se eu oro em conformidade com o mandamento de Deus, Deus atende a minha oração. E João afirma aqui no capítulo 5, se você puder virar a página da sua Bíblia, capítulo 5, verso 14, João, ele fala exatamente isso. Ele diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então existem duas condições aqui que nós precisamos considerar para que as nossas orações sejam ouvidas. Orarmos em conformidade com a vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras Sagradas, fazendo aquilo que na presença de Deus é agradável, ou seja, vivendo um padrão de vida, um estilo de vida que é movido pela fé, que é provado pelo exercício da fé e da confiança na presença de Deus. Em último lugar, nos versos 23 ao verso 24, João revela para nós o quarto benefício de andarmos em conformidade com o mandamento de amarmos os nossos irmãos. É que Deus terá comunhão conosco e nós teremos comunhão com Ele. Perceba o que ele diz no início do verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aí ele diz no verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, mas não apenas isso, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo fato dele ter nos dado o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Aqui está o cerne do apelo de João nessa passagem. Antes ele se referiu a mandamentos no verso 22, a palavra se encontra no plural, mas agora ele se refere a mandamento. Gramaticalmente, há dois aspectos aqui, um relacionado com Deus e o outro relacionado com o próximo, mas o dever é só um. O dever é só um. No verso 22, ele reflete sobre os aspectos de amar a Deus e o próximo. Agora, no verso 23, ele reflete sobre o dever, que é um só. Aliás, foi isso que o fariseu perguntou para Jesus. Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Veja, singular. E a resposta de Jesus foi exatamente esta: crer, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E esta é a estrutura aqui do verso 23. Quando João reivindica que o mandamento de Deus é que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. Crer em Jesus estabelece essa comunhão vertical com a pessoa de Deus, porque Jesus é aquele que nos reconciliou com o Pai, e se nós cremos em Jesus, estamos reconciliados com o Pai, e por consequência disso, desta fé, então nós somos agora ensinados a amarmos os nossos irmãos. Isto traduz todo o mandamento que Jesus entregou. João disse, no verso 13 do capítulo 5, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aqueles que creem em Jesus, eles não receberão a vida eterna, eles já receberam a vida eterna,
porque eles creem no nome do Filho de Deus. João deixa claro, por este verso, que fé e amor caminham juntos. Se cremos em Cristo, amamos uns aos outros e experimentamos da comunhão com Deus, Ele permanece conosco e nós permanecemos com Ele, nós mantemos comunhão com Ele. E ele termina falando que o Espírito de Deus, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu, porque o Espírito Santo, o seu ministério é de dar segurança aos crentes. Foi sobre isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 16, que Ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E esta certeza, essa convicção da nossa filiação em Deus, nos dá essa segurança de que estamos em comunhão com o Senhor, quando o nosso coração está falsamente nos acusando. Porque é o Espírito que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus e Ele permanece em nós através do seu Espírito. Eu quero concluir essa mensagem trazendo apenas 2 considerações finais a cada um de nós, refletindo tudo aquilo que nós tratamos até aqui. Primeiramente, Deus requer de cada um de nós que amemos os nossos irmãos. Isso está claro nesta passagem que acabamos de expor. Se lembra daquela ilustração que eu contei no início? Da mulher que desce do seu carro e vai até aquele intolerante e diz: olha, se você puder descer do seu carro e me ajudar a ligar o meu carro, empurrar o meu carro, eu ficaria muito agradecida, porque eu não estou conseguindo resolver o problema dele. Vocês lembram dessa ilustração? Pois bem, o amor deve ser evidenciado em atos concretos. É isso que João está tratando aqui no verso 18, dando o tom para tudo o que ele diz do verso 29 até o verso 24. O amor, ele tem que ter atos concretos. E há muitas maneiras para praticarmos este amor. Nos esforçando para atender às necessidades dos nossos irmãos, aumentando a esfera dos nossos relacionamentos, integrando e também nos integrando pessoas no relacionamento conosco e nos integrando ao relacionamento de outras pessoas. Muitos de nós não amam porque se recusam a se relacionar. Passam anos e anos e anos na mesma igreja, sem criar relacionamentos, sem receber pessoas na sua casa, sem ir à casa de outros, sem se envolver, sem se integrar. E ficam apenas numa fé contemplativa, vertical, mas ainda com esta fé numa perspectiva horizontal enfraquecida. E aqui nós amamos os nossos irmãos, nos envolvendo com eles, nos relacionando com eles. Porque quando nós estamos em loco, conhecendo o nosso irmão, conhecendo a sua história, conhecendo as suas necessidades, nós nos sentimos desafiados, impulsionados e motivados a acudirmos os nossos irmãos em momentos de dificuldades. Agora, como vamos atender este mandamento se nós nem sequer nos importamos em nos relacionar com os nossos irmãos? Nós praticamos este mandamento de amar os nossos irmãos, protegendo-os de tentações e de falsos ensinos. Os amamos, prevenindo a nossa comunhão da intolerância, essa implicância viciada, constante, gratuita, desnecessária, que adoece relacionamentos, que tira o prazer dos relacionamentos, que faz com que tenhamos timidez uns com os outros e nos evitemos, porque os nossos relacionamentos já estão adoecidos por ciúmes, por invejas, por ressentimentos. Nós temos que nos prevenir os nossos relacionamentos e a nossa comunhão, cuidando para que essas ervas daninhas não cresçam nas nossas relações. Exercitando também a paciência com aqueles que são difíceis de serem tolerados. Nem todos são fáceis de serem relacionados. Mas naquilo que depender de nós, tenhamos paz uns com os outros. E mais, suportemos uns aos outros em amor. Tem pessoas que você nunca terá intimidade, mas isso não significa que você não tenha que exercitar paciência. E muitas vezes ter que se calar, absorver a ofensa, sofrer o dano, para manter aquele relacionamento que para você é muito caro, é muito precioso. E não vale a pena perder aquele relacionamento por um sentimento de vingança. Ele me ofendeu e agora eu vou me articular para machucá-lo, para prejudicá-lo e assim nos afastar.
Essa não é a atitude cristã de um amor puro para com Deus e para com os nossos irmãos. Também perdoando quem nos ofende, porque Deus nos perdoou. Deus perdoou os nossos pecados. E se Deus nos perdoou, nós não temos outra opção, se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Perdoe. Perdoe seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe o seu irmão. Perdoe o seu irmão na fé. Exercite o perdão, concedendo a este irmão, a esta pessoa, o benefício de viver sem a culpa, porque você, por ter recebido o perdão de Deus, você ofereceu perdão a Ele. Estes e outros cuidados visam comunicar a nossa comunhão com Deus em nossos relacionamentos e preservar a nossa unidade como igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Em segundo e em último lugar, João declara no verso 23, de uma maneira explícita, que o mandamento de Deus, o que Deus requer de nós, é que creiamos em Jesus Cristo. Crer em Jesus significa reconhecer que o Deus Filho veio ao mundo, nascido de uma virgem, que viveu entre nós, foi sacrificado e sepultado. Contudo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, ascendendo aos céus, onde se encontra assentado à destra de Deus Pai, de onde voltará para julgar vivos e mortos a qualquer momento. A qualquer momento. Crer de maneira que não seja apenas um conhecimento dessas verdades, mas um princípio que determina os nossos valores morais e também condutas contra o pecado. Algo que João está tratando aqui de uma maneira enfática, principalmente a partir do verso 1 do capítulo 3 até o verso 10. A maneira como o crente deve tratar o pecado por essa crença, por essa fé, por essa confiança em Jesus Cristo. Para João, isso é determinante para a nossa comunhão com Deus e também para a nossa comunhão com os nossos irmãos. Ele mesmo diz no capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz, se referindo a esta comunhão com Deus que é luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De acordo com Abacuque, capítulo 2, verso 4, onde encontramos o significado e o conceito de fé que João está tratando aqui, que João está considerando aqui na sua passagem, nós descobrimos que a fé é uma resposta constante de lealdade a Deus. Não é um salto no escuro da ignorância, mas uma resposta consciente ao testemunho que a Escritura nos dá sobre quem é Deus e o que Ele faz e continua fazendo. E o mandamento requer que creiamos em um nome de seu Filho, Jesus Cristo, confiando na credibilidade do seu caráter para tomarmos as decisões e assumirmos iniciativas de amor para com os nossos irmãos, baseados exatamente nesta certeza. Em 1 João capítulo 2, verso 6, nós lemos, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Jesus é a referência perfeita de integridade diante da qual podemos regular as nossas vidas e também os nossos relacionamentos. Nós não conseguiremos amar os nossos irmãos em cumprimento a este mandamento divino se nós não crermos em Jesus, se nós não andarmos segundo o modo que Jesus andou entre nós, dando-nos exemplo sobre como devemos tratar os nossos irmãos. Mesmo sabendo que não alcançamos por nós mesmos elevado padrão que encontramos na pessoa de Jesus, conforme lemos aqui no verso 16. Nosso esforço nessa direção deve ser perseverante, confiando que Deus, mais uma vez repito, nos julga com misericórdia, porque Jesus é o nosso mediador. Ele é o único que pode consolar os nossos corações, responder às nossas orações e nos preservando na comunhão com Ele e dele também conosco. Que Deus nos abençoe pela instrução da sua palavra e tenhamos todos o dever, o cuidado de observarmos o mandamento do Senhor e o guardarmos, o praticando para o bem da nossa comunhão com Deus e também para o bem da nossa comunhão como igreja. Vamos orar?